Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e nessa aula nós iremos aprender a construir a média geométrica pelo segundo processo. Só relembrando, nós aprendemos lá pelo sétimo, oitavo ano como se faz a média geométrica. Agora nós iremos justificar através de uma construção que tanto faz ser pelo GeoGebra como pelo seu caderno, o processo é o mesmo que a gente está utilizando. Todas as construções que eu faço pelo GeoGebra são exatamente iguais às que eu faria pelo caderno com régua e compasso. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu preciso identificar é que em um processo de média geométrica, eu tenho valores onde A está para X e X está para B, ou seja, A sobre X é igual a X sobre B. Melhorando isso, usando a regra de 3, eu faço x vezes x, x ao quadrado, igual a vezes b, onde a eu escolhi o valor como sendo 9 e b o valor como sendo 4. Não precisa necessariamente ser esses valores. Eu escolhi esses valores simplesmente para que a gente possa justificar nessa construção. Então, nesse caso, x ao quadrado é igual a 9 vezes 4, x ao quadrado é igual a 36 e x é igual a raiz de 36, que é 6. Eu irei nessa construção, então, encontrar um valor de x igual a 6. Vamos lá, então, a nossa construção usando o GeoGebra. Vamos lá, pessoal. Então, essa é a sua tela inicial do GeoGebra. Eu dei as medidas agora de 9 e 4. Só que a minha medida A, que é 9, no anterior eu fiz A mais B. Nesse caso, pelo segundo processo, eu vou fazer A menos B. Então, vamos traçar um segmento aqui medindo 9. Só lembrando, terceiro botãozinho, segmento com comprimento fixo. Nesse caso, para eu fazer o B, eu não preciso de segmento com comprimento fixo. Professor, mas tem uma medida fixa que é 4. Concordo. Mas eu posso vir aqui direto em segmento, que é o segundo botãozinho, e venho do 5 até o 9, que são 4 unidades de medida. Posso esconder agora o eixo e a malha, você já deve saber como faz isso. E aí eu tenho o ponto A, tenho o ponto B e tenho também o ponto C. Professor, vamos deixar esses pontos aqui todos semelhantes. Selecionei todos, botão direito, cor, pretinho, estilo 3, beleza. Vamos tirar também o nome desses segmentos. Rótulo fica bem mais limpinho. Pessoal, eu vou um pouco mais rápido nessa aula, porque a construção desse segundo processo são as mesmas construções que eu fiz no primeiro. O que muda é simplesmente a organização de onde vai cada uma das construções. Então, caso você tenha dúvida aqui, eu acho interessante que você tenha assistido primeiro a aula do primeiro processo. Beleza? Então, vamos lá. A medida de AB tem 9 centímetros. Então, vamos traçar a mediatriz desse segmento para que eu possa encontrar o ponto médio. Se tem 9 centímetros, mais do que a metade, pode ser 5, pode ser 6, eu vou de 6 para não ter erro. Então, em A, círculo, centro e raio 6 e em B, círculo, centro e raio 6. Não precisamos de tudo isso, então vamos traçar somente o arquinho lá no mesmo botãozinho onde estava círculo, centro e raio. Centro da circunferência, no sentido anti-horário, eu marco arco, a mesma coisa eu irei fazer em B. Beleza, vamos esconder o que está sobrando, vocês já sabem como fazer isso, seleciona todo mundo com o Ctrl do teclado e o botão esquerdo do mouse, exibir objeto. Só que esses arcos ainda têm nome, vamos selecionar os dois. Se quiser fazer um por vez também não tem problema. Exibir rótulo. Alguns novos pontos surgiram para mim, que seria aqui, aqui, aqui e aqui. Mas eu sei que eu vou usar somente
a boquinha do peixe e o rabinho do peixe. Então, para quem não está acostumado, a gente chama essa construção do peixinho, tá? É bem conhecido isso. Segundo ícone ali onde tem o ponto e o A, eu vou marcar os pontos de intersecção. E no terceiro botão já está marcado como reta, eu vou traçar a minha reta. Com isso, eu já encontro o ponto médio aqui, né? Vamos lá no segundo de novo. Ele apareceu como J, eu não quero como J. Botão direito, renomear, vou chamar de M, que é o ponto médio. Legal. Ainda tem muita coisa aí que está sobrando para mim. Setinha, vou selecionar todo mundo. Exibir rótulo, ficou bem mais limpo. Legal, agora eu vou só mudar de cor isso daqui para que vocês não se confundam nas próximas construções. Selecionei todo mundo, botão direito, propriedades, cor. Vou deixar um cinzinho aqui, que não vai poluir tanto a nossa construção. Beleza, agora o que eu preciso fazer é igual ao exercício anterior, eu tenho que traçar uma perpendicular, só que agora é em C, que não é nenhum ponto das extremidades do meu segmento e nem o ponto médio. Para isso, o que a gente vai fazer? A construção do grande pequeno, grande pequeno. Sendo assim, pessoal, então eu escolhi uma medida qualquer lá no círculo, centro e raio e eu vou usar a medida 2 em C, porque eu desejo que a minha perpendicular passe pelo ponto C em relação ao segmento AB. Então, 2. Criei a minha primeira circunferência, que será o suporte para o meu arco. Então, lá no mesmo botãozinho, no sexto botãozinho, arco circular, sempre no sentido anti-horário, eu tracei um arco grande. Professor, o que eu faço agora? Vamos esconder o que está sobrando aí para não ficar tão poluída a nossa construção. Legal, com isso eu identifico esse ponto que é o ponto de intersecção entre o arco e o meu segmento de reta. Com a mesma medida, vou lá novamente em círculo, centro e raio. Como usei medida 2, novamente 2. Criou uma circunferência completa e eu preciso somente do arquinho, né? Então, vou lá em arco circular. O centro dessa circunferência é L. Eu vou traçar um arquinho menor, que é o pequeno. E com isso, eu identifico aqui no segundo botãozinho ponto de intersecção entre esses dois arcos. Ficou bastante poluído. Então, vamos novamente excluir o que eu não desejo aqui. Ainda está com os rótulos. Depois eu já tiro todos os rótulos juntos. Novamente no sexto botãozinho, círculo, centro e raio. O meu centro dessa circunferência será onde o arquinho menor cortou o arco maior. 2, novamente. Agora esse arco é grande. Sexto botãozinho, arco circular, sentido anti-horário, um arco grande. Já cortou esse arco da circunferência que eu tenho aqui. Vamos esconder novamente quem está sobrando. Botão direito, exibir objeto. Já ficou bem mais limpo. E eu venho aqui no segundo botãozinho e encontrei esse ponto, que é o ponto de intersecção entre os dois arcos grandes. Grande, pequeno, grande. Agora só falta o pequeno lá em cima. Vou novamente no sexto botãozinho, repetindo o mesmo processo, tá, gente? Lá no ponto S, criou uma circunferência completa, não preciso dela. Vou lá no mesmo botão onde eu já estava, arco circular, no sentido anti-horário, onde o centro dessa circunferência é S, eu determinei o arco menor. Escondendo quem eu não preciso, exibir objeto. Agora vamos dar uma limpada nisso daqui, mas antes disso, vamos marcar o ponto onde os dois arcos se encontraram, o arco grande com o arco pequeno. Na setinha, seleciono todo mundo, inclusive os pontos. Clico com o botão direito, exibir rótulo. Não quero que sumam as construções, quero que suma somente os nomes dessas construções. E agora
eu irei traçar uma reta ou um segmento de reta que toque o arco da circunferência que passa pelos pontos AB. Professor, mas não tem arco ainda. Legal, então vamos lá agora no sexto botãozinho, arco circular, onde o centro dessa circunferência é M, no sentido anti-horário, eu cliquei em B e fui até o ponto A. Lembrando, cliquei em M, que é o ponto médio, vou de B até A. Vou clicar 3 vezes. Vou repetir esse processo, tá? Em arco circular, clico em M, clico em B e clico em A. Professor, poderia clicar em M, A e B? Não, porque senão o arco da sua circunferência seria traçado para baixo, ou seja, no sentido anti-horário. Então, eu preciso que seja de B até A. Legal. Então, agora o que eu preciso fazer é traçar uma reta. Primeiro, segundo, terceiro botãozinho já está em reta. De C, passando por esse ponto aqui. Por que por esse ponto? Porque é ele que determina que ela está formando 90 graus com o segmento AB. Legal. Então, o que eu preciso para finalizar a construção? No segundo botãozinho, eu vou clicar onde a perpendicular cortou o arco da minha semicircunferência. E eu encontrei esse ponto que está sendo chamado de ponto W. Vou excluir o nome desse ponto, aproveitar e vou tirar dessa perpendicular e desse arco aqui. Então ficou todo mundo sem nome. Eu preciso agora, diferente da outra construção que a gente fez, onde o segmento que eu estava procurando seria esse segmento aqui que está na perpendicular, eu preciso agora, lá no terceiro botãozinho, segmento desse ponto, que é onde a perpendicular cortou o arco da minha semicircunferência, até o ponto B. Tem que dar 6 centímetros, pessoal. Se não der, é porque alguma coisa está errada. Por que 6, professor? 9 vezes 4, 36, e a raiz de 36 é 6. Peguei com a setinha, selecionei esse segmento, botão direito, propriedades, vamos colocar na cor vermelha, vou deixar pontilhado e vou aqui no básico e coloco valor. Está comprovado, tem 6 unidades de medida esse segmento. Então, essa daqui comprova a minha média geométrica. Beleza, pessoal? No segundo processo, seria esta construção. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e um abraço.